Vamos continuar estudando a Bíblia? Vamos continuar meditando sobre o livro do Apocalipse? Vamos para o verso 10 de Apocalipse 10. Diz assim: Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Como eu falei no outro vídeo, nós estamos agora diante de uma situação em que o mundo se vê livre das perseguições da igreja medieval, da igreja papal. O mundo agora tinha acesso à Bíblia. É claro que não foi tão fácil de início. Apenas em 1804 foi que surgiu a primeira sociedade bíblica, a Sociedade Bíblica Britânica. Mas muitos outros tradutores já haviam feito esse trabalho de tradução da Bíblia para o seu idioma. Um deles, Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia para o alemão, o que era terminantemente proibido fazer na Idade Média. Isso lembra o que nós encontramos hoje na história através do islamismo, né? O islamismo tem o Alcorão, e esse Alcorão é terminantemente proibido ser traduzido para outros idiomas. É uma cultura religiosa deles, temos que respeitar, e eles têm essa forma de agir e pensar. Mas se alguém ousar fazer a tradução, sofre as sanções determinadas ali pela religião islâmica. Porém, a Bíblia aconteceu algo semelhante durante toda a Idade Média, todo o período dos 1260 anos de supremacia papal, conforme profetizados em Daniel capítulo 7 e o verso 25, e também Apocalipse capítulo 13. Os acontecimentos marcantes do fim do século XVIII e início do século XIX, como o grande terremoto de Lisboa em 1º de novembro de 1755, o escurecimento do Sol no dia 19 de maio de 1780, o aprisionamento do Papa Pio VI em 1798 e a queda das estrelas em 13 de novembro de 1833 provocou um grande despertamento religioso, o que levou muitas pessoas a estudar as profecias bíblicas, particularmente as do livro de Daniel. Muitos ficaram convencidos de que Jesus voltaria naqueles dias. Vamos pegar aí acontecimento por acontecimento. Imagina agora a seguinte situação. 1755, 1º de novembro daquele ano. A terra treme na Europa. Lisboa é grandemente afetada e destruída. A maioria das pessoas morre não fora, não na rua, mas não dentro das casas, porém dentro das igrejas da época, porque apavoradas elas corriam para os altares em busca de socorro e infelizmente o edifício desabava e elas acabaram morrendo. Muitos perderam a vida em busca de uma salvação que não chegou a tempo. Ao invés de correr para um local seguro, iam para os edifícios, as catedrais, e essas muitas desabaram e eles acabaram morrendo por causa disso. É o 1º de novembro, dia de Todos os Santos, e as pessoas costumeiramente iam às igrejas, e o grande terremoto ceifou a vida de muita gente. Aí em 19 de maio de 1780, pouco tempo depois, o que acontece? O escurecimento do sol. À noite seguinte, a lua se tornou como sangue, o sol como crina, a lua como sangue. O povo que já vinha assustado de 1755 e o grande terremoto fica um pouco mais apavorado agora com esses dois acontecimentos. 1798, a queda do poder papal. Napoleão Bonaparte destitui o poder papal. E em 1833 acontece, no dia 13 de novembro, a queda das estrelas. O universo parece que foi sacudido. É como se muitas estrelas cadentes resolvessem cair ao mesmo tempo.
Houve realmente, como disse Jesus, a figueira foi sacudida. E aí as pessoas da Nova Inglaterra principalmente contemplaram esse fenômeno com maior intensidade. O mundo todo ficou sabendo, tomou conhecimento, mas a Nova Inglaterra viu com espanto este acontecimento. E tudo isso provocou o quê? Um despertamento religioso e interesse pela Bíblia. Guilherme Miller, batista dos Estados Unidos, proveu um dos cálculos mais elaborados sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário de Daniel 8, verso 14. Depois, com os estudos adicionais de Samuel Snow, milhares de pessoas passaram a aguardar com grande expectativa o retorno de Cristo para o dia 22 de outubro de 1844. Quando terminaram os 2.300 dias proféticos, 2.300 anos, entretanto, o dia passou e Jesus não voltou. Foi um grande desapontamento. O doce tornou-se amargo. Lembra da atitude de João? Ele vai ao anjo, pega o livrinho, pega a Bíblia, e quando ele devora a Bíblia, na boca era doce como mel, porque a alegria de conhecer a verdade, no entanto, no estômago se torna amargo como fel. Não é assim muitas vezes quando a gente descobre a verdade bíblica? Estamos frequentando uma igreja e achamos que esta igreja é a igreja verdadeira, que ela prega tudo certinho, não tem nada de errado, até que a gente vai para a Bíblia e descobre que muitas doutrinas que aprendemos desde criança não são verdadeiras, foram fabricadas pela mente humana, remontam à Idade Média e que são ensinadas como se fossem verdadeiras. E quando a gente descobre, a gente fica triste, abatido e parece que aquilo que era doce se torna amargo. Foi o que aconteceu aqui depois desses 4 acontecimentos que marcaram a história do mundo. Terremoto grandioso, predito por Jesus, escurecimento do sol e da lua, predito também por Jesus, a queda do poder papal, predito por Daniel e mencionado por Jesus nas suas pregações, e a queda das estrelas, uma sucessão de eventos que marcaram justamente o fim do período da Idade Média e o início de uma nova era. As pessoas vão para a Bíblia, encontram agora as verdades, abandonam os erros doutrinários aprendidos na Idade Média e acreditam piamente que a purificação do santuário é a volta de Jesus. E chega o dia predito por aqueles homens sinceros, fiéis a Deus, mas que não haviam ainda entendido à luz do santuário todo o significado, toda a simbologia, o porquê da purificação começar em 1844, se decepcionam. Muitos haviam vendido propriedades, abandonado trabalho, até mesmo se esqueceram de pensar no futuro, porque Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. O que era doce, porque o que é mais doce do que aguardarmos a volta de Jesus? O que é melhor do que falarmos da promessa de que Jesus vai voltar? Ele próprio diz no livro que estamos lendo, não haverá demora. Quando a gente percebe que essa demora parece um pouco mais longa do que imaginamos, ficamos tristes. E o que dizer desses nossos irmãos lá de 1844, pessoas que acreditaram piamente que Jesus voltaria? Por isso, meu amigo, minha amiga, não se decepcione. Depois daquela data, muitos outros tentaram marcar a volta de Jesus para qualquer dia ou mês do ano. Porém, como sempre, deram com os burros na água. Por quê? Porque a profecia da purificação do santuário tem sim a ver com a volta de Jesus, mas a purificação do santuário não é o terreno, não é a purificação da terra. E isso a gente vai compreender
no decorrer das meditações. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.